Paulo tinha todo esse contexto da lei em mente quando ele falou, olha, vai ser ouvida a voz do arcanjo, vai ser tocada a trombeta de Deus para que Deus possa descer. E aí, depois de tocada a trombeta de Deus, qual que é a próxima coisa que aparece aqui? O Senhor descerá dos céus. Olá, irmão, seja muito bem-vindo aqui ao canal Escola Bíblica. O meu nome é Vitor e você está aqui na parte 2 do estudo sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os próximos 2 passos que Paulo cita para o arrebatamento, que é o Senhor descerá dos céus e os mortos serão ressuscitados. Fica aqui até o final do vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha para ajudar no engajamento do vídeo e deixar seu comentário também. E se não for inscrito, já aproveita aí e se inscreve no canal antes do nosso estudo. Vai lá, é rapidinho. 1 Tessalonicenses 4,16 de novo. Porquanto o Senhor mesmo, eu até marquei de azul aqui, para mostrar que é o Senhor mesmo que descerá dos céus. Por quê? O Senhor mesmo, depois de dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que Paulo está falando com a gente? O Senhor vai descer dos céus. Vai ser uma volta visível, vai ser uma volta audível. Nós vamos escutar a trombeta de Deus. Nós vamos ver o Senhor descendo dos céus. Não vai ser uma volta invisível. Jesus não vai abrir o céu de maneira invisível, arrebatar a sua igreja de maneira invisível e depois vai fechar o céu de novo de maneira invisível. Não vai ser assim. Deus vai descer de forma visível, de forma audível. Certo? E aí vamos ver o que Paulo tinha em mente também. Lá em 2 Tessalonicenses 1,7, Paulo continua falando sobre a volta do Senhor, usando o seguinte termo: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando do céu se manifestar. Jesus ele não vai vir secretamente. Paulo está falando isso aqui com todas as letras. Jesus não vai vir em segredo. Jesus não vai vir somente para os seus. Ele vai vir se manifestando com os anjos do seu poder. E aí quando a gente vai ler lá em Daniel, capítulo 7, mais uma vez, né, Daniel, mostrando que Paulo tinha em mente, sim, contextos proféticos aqui, contextos dos profetas na cabeça, para poder escrever o que ele escreveu. Olha o que diz em Daniel 7, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Esse filho do homem aqui é Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, que é o Pai, é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel está tendo uma visão do Filho do Homem vindo com as nuvens e implantando o seu reino eterno na terra. Isso aqui só vai acontecer quando Jesus voltar ao final desse tempo, ao final dos nossos dias. Quando Jesus voltar, ele vai implantar o seu reino eterno. E Daniel ele vê Jesus vindo com as nuvens. Exatamente o que Paulo fala. Jesus vai descer e nós vamos ser arrebatados para as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então Paulo também sabe que Jesus vai vir nas nuvens. E olha o que fala lá em Atos, capítulo 1, dos versos 9 ao 11 também. Quando os apóstolos estão reunidos e vendo Jesus subir aos céus, olha o que acontece aqui. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Então apareceram 2 anjos aqui, falando com os discípulos que estavam ali vendo Jesus subir aos céus, que Jesus iria voltar da mesma maneira como eles viram Jesus subir. Como que eles viram Jesus subir? Sendo encoberto por nuvens. Então Jesus vai voltar dessa mesma maneira, com as nuvens, vai voltar nas nuvens. E o que João também vai dizer para nós, né? O
que Deus revelou para João lá em Apocalipse? Olha só. Apocalipse 1:7 fala o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, a gente tem, juntando todas as peças aqui, a gente vê que quando Jesus descer dos céus, ele vai descer sobre as nuvens, com as nuvens, e não vai ser em segredo, porque todo olho o verá, até mesmo quem traspassou Jesus. Até mesmo aqueles que mataram Jesus vão ver Jesus voltando nos céus em nuvens. Então a volta de Jesus não é em segredo, não é só para os cristãos. O arrebatamento, sim, é somente para os cristãos. Mas a volta de Jesus ela vai ser visível e todo olho verá, cristãos e ímpios. Mais uma vez Apocalipse 14:14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Nesse capítulo aqui de Apocalipse vai falar sobre a colheita. E a colheita dos céus, né, a colheita de Deus, ela só vai acontecer quando Jesus for visto na nuvem branca, vindo, sentado sobre a nuvem, descendo dos céus. E é esse contexto que Paulo tinha em mente. Paulo tinha em mente contexto profético, lá de Daniel, e Paulo também sabia que Jesus ia descer nas nuvens, assim como eu falei para vocês anteriormente. Paulo não tinha Apocalipse em mãos para poder ler, mas ele não precisava ter Apocalipse porque ele tinha profetas na mente. E ele sabia pelos profetas que Jesus iria voltar nas nuvens. Perfeito? Qual que é o próximo passo que Paulo entrega para a gente? Então, quando Jesus descer dos céus nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois que Jesus descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De onde é que Paulo tira isso? A gente vai ver que Paulo ele tem a mesma ideia, tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 ao 23. Olha só o que Paulo fala para os irmãos em Corinto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E um pouco mais abaixo também, em 1 Coríntios 15, lá nos versículos 52, Paulo vai falar sobre essa ressurreição. Ele vai falar, olha, aqui ele está falando sobre a transformação de corpos, tá? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então você vê que Paulo ele fala que os mortos vão ressuscitar somente depois da vinda do Senhor, depois do toque da última trombeta, e eles já vão ressuscitar com os corpos incorruptíveis. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles não vão ressuscitar com os corpos atuais dele para depois serem transformados. Quem vai ser transformado vai ser quem estiver vivo quando Jesus voltar. Certo? Então, quem estiver vivo, vendo Jesus vindo nas nuvens aqui, esses sim vão ser transformados. Transformados em corpos incorruptíveis. Nós já vamos ver isso aqui no próximo ponto ali, que vai ser a transformação de corpos. Como que Paulo desenvolveu esse raciocínio em 1 Coríntios. Mas aqueles que morreram e ressuscitarão, esses já vão ressuscitar com os corpos incorruptíveis na vinda de Cristo. Daniel 12 também vai falar sobre isso, os versos 2 e verso 13. Deus falando para Daniel: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, ou morrerás. Né? Deus falando que Daniel vai morrer. E te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, Deus falou para Daniel, você vai morrer, mas você vai ressuscitar no fim dos dias. Então você vê que essa ideia de ressurreição, ela é uma ideia totalmente válida, validada pelas Escrituras. Então aquilo que os irmãos em Tessalônica estavam sofrendo ali de ideias vindas de outras pessoas que não existe ressurreição,
pelas Escrituras, Paulo conseguiu mostrar para eles que sim, a ressurreição existe. E Deus já mostrou, inclusive, para Daniel. Daniel, você vai morrer, vai chegar o seu dia de descansar, né? E no fim dos dias, você vai voltar. Você vai ressuscitar junto com os mortos e vai receber a sua herança. Quando? No fim dos dias. Olha o que Deus diz também para Oséias. Oséias 1:11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Essa uma só cabeça que eles vão constituir sobre eles é Cristo, tá? Então ele está falando que os filhos de Judá e os filhos de Israel vão fazer parte do corpo de Cristo. Claro, tá? Isso aqui depois a gente pode explicar isso aqui com mais detalhes. E subirão da terra. Subirão da terra. Vão ressuscitar, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Deus semeou um povo nessa terra. Se você for ler Oséias inteiro, você vai ver que no capítulo 1, Deus ele manda Oséias se casar com uma mulher de prostituição. E com essa mulher, Oséias tem 3 filhos. O primeiro deles chama-se Jezreel, o segundo deles chama Lo-Ruamá, e o terceiro chama Lo-Ami. Jezreel significa Deus semeia. Lo-Ruamá significa vocês não são mais os meus amados, eu não amo mais vocês, eu não vou ter mais misericórdia de vocês. E Lo-Ami quer dizer vocês não serão mais o meu povo e eu não serei mais o seu Deus. Só que, claro que Deus está dando isso aqui tudo num contexto, né, que Oséias está profetizando para a casa de Israel que se prostituiu. A casa de Israel abandonou o Senhor Deus. E aí Deus está falando para Israel, vocês não são mais meus amados, eu não vou ter mais misericórdia de vocês. E vocês não serão mais o meu povo e eu não serei mais o seu Deus. Só que pela grandiosa misericórdia de Deus, ainda em Oséias 1, ele fala, aonde se dizia vocês não são o meu povo, vocês serão chamados de filhos do Deus vivo. Então Deus está transformando toda aquela maldição que ele joga sobre o povo, né? Num primeiro momento Deus está amaldiçoando o povo, só que depois, jogando para o final dos dias, Deus está abençoando o povo. Porque onde se dizia, vocês não são mais o meu povo, será dito, vocês são filhos do Deus vivo. E aí, nesse dia, no fim dos tempos, quando vocês tiverem sobre si uma só cabeça, que é Cristo, vocês subirão da terra, vocês ressuscitarão. Deus está falando isso para Oséias. E Deus fala também para Ezequiel, lá naquela profecia do Vale de Ossos Secos. Olha o que ele fala para Ezequiel. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então você percebe que Deus ele já está dando uma profecia também para Daniel, de que o povo vai ressuscitar no fim dos dias. Certo? E vamos ver aqui mais um texto também, lá em João, capítulo 6, os versos 39 e 40, e tem mais outros versos em João também, onde a gente vê o próprio Jesus falando acerca dessa ressurreição dos últimos dias. Jesus ele sempre vai falar que essa ressurreição só vai acontecer no último dia. Tá? Vamos ver aqui, palavras de Jesus. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Continuando em João. João 6, 44 e depois o 54. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então perceba que sempre Jesus está jogando a ressurreição dos mortos para o último dia. Perfeito?
Vamos ver mais um texto de João. Olha só, e Jesus ele já tinha falado tanto dessa ressurreição no último dia, e as pessoas também já estavam sabendo que ele iria acontecer no último dia. Nesse texto de João 11, 24, é quando Lázaro morre, e Jesus ele vai até lá para ressuscitar Lázaro. Né? E aí, olha só o que Marta diz para Jesus. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então você vê que já existia uma crença ali naquelas pessoas, naquela época, de que a ressurreição seria no último dia. E vamos ver agora o que diz também em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse viveram aqui e ressuscitaram, porque eu vi as almas, tá? Então, se eu vi as almas, é que eles estavam mortos. Eles estavam mortos e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então você vê que Jesus, ele mostra para o apóstolo João que a primeira ressurreição ela só vai acontecer quando ele voltar para instituir o seu reino milenar. E aquelas pessoas cristãs vão ressuscitar e reinar com Jesus durante os 1000 anos. E agora, irmãos, sobre a penúltima etapa, né, que o apóstolo Paulo fala sobre essa ordem dos eventos do arrebatamento da igreja, que são os vivos serão transformados.